Saudações, essa é a nossa segunda aula da quinta semana, é uma aula prática. Eu vou apresentar diversos sistemas, base de dados e software de simulação para projetos de sistemas eólicos. Então vamos começar pelo site do ONS, né, do Operador Nacional do Sistema. Então, essa é a página principal do site, e nós comentamos na nossa aula passada sobre o corte de energia renovável, né? Que a gente chama do curtailment, né? Curtailment é o corte da geração de energia, especificamente de fontes intermitentes, no caso, eólica e solar. Então, o assunto está tão presente atualmente, né, nosso estado da arte, né, no Brasil. Então, ele tem um destaque bem interessante aqui no site. Vocês vão conseguir diversas informações conforme os links na apostila e no ambiente de aprendizagem. Mas aqui, a ferramenta que eu quero demonstrar, a primeira ferramenta que eu quero demonstrar para vocês, a gente vem aqui na energia agora, né, carga e geração. Então, ele vai mostrar, esses dados são em tempo real, né? Então, no momento que vocês estiverem consultando, ele vai fornecer essa informação, provavelmente de uns 2 minutos anteriores ao acesso de vocês. Então, vocês têm aqui a opção de enxergar a curva de carga do Sistema Interligado Nacional nesse momento. Então, quando a gente tem aqui optado pelo sim, é todo o Sistema Interligado Nacional. Tá? Então, o que isso quer dizer? Ó? Ele começa com os dados da meia-noite, e nesse caso aqui está quase às 16 horas. Né? Então, você vê que o sistema começa em 80 gigawatts, aí vai subindo a partir das 8 horas da manhã e essa curva continua subindo progressivamente, tá? Até atingir o horário de ponta. Tá? Aí você vai ter a opção para ver essa curva pelas regiões, tá? Mas o que eu quero apresentar especificamente são as curvas de geração. Tá? E a primeira que aparece para a gente agora é a geração eólica. Então, essa curva, eu apresentei a imagem dela na aula passada, né? Mas a melhor parte é ver ela dinamicamente. Tá? Então, aqui é só para dar ideia como a fonte eólica ela é intermitente. Tá? Então, você começa aqui com 15 gigawatts à meia-noite. Então, você percebe que a utilização da fonte eólica é bem intensa, né, durante a madrugada, né, na região nordeste do Brasil. E, ao longo do dia, essa intensidade de eletricidade gerada por fonte eólica vai diminuindo, né? O vale aqui foi em torno de 11 horas, de 10h40 da manhã, e ela vai subindo. Né? Aí você já vai tendo contribuição não só dos ventos da região nordeste, como ventos da região sul do Brasil. Tá? Então, esse é o motivo do que a gente fala do curtailment, né? Do corte de energia renovável, né? Dessas fontes intermitentes. É essa variação. O Sistema Interligado Nacional ele vai operar muito bem, né, com uma constância de carga. Então, se você pegar aqui na geração hidráulica, né, na geração hidrelétrica, você tem uma curva mais estável, né, de utilização ao longo do dia. Pegar a geração térmica, mais constante ainda, né, ela é utilizada de maneira complementar. Né, se for a fonte, nós vimos que a biomassa é a nossa principal fonte de geração térmica, então ela tem uma excelente despachabilidade, né? Então a gente sabe o quanto a gente consegue gerar com ela. Né? Uma outra participante muito interessante para a operação do sistema é o gás natural, né? Que ele tem maior flexibilidade. Então, em momentos, né, que você tem grande intermitência dessa fonte, hoje a eólica é a nossa segunda maior fonte na matriz elétrica brasileira. Tá? Então, quando você tem um aumento dessa
intermitência, geralmente lança mão, né, de sistemas térmicos, principalmente usinas térmicas a gás natural, para aumentar a inércia desse sistema. Tá? Então, aqui para exemplificar, né, como a gente tem bastante informação interessante no site, é mais do que um site, eu considero uma plataforma, né, da ONS, e principalmente se você for precisar de base de dados para outras simulações, não apenas dos sistemas eólicos como na aula de hoje. Tá? Então a gente vai ter não só essas curvas em tempo real, como o histórico desses dados, caso vocês precisem. Então aqui a gente vai ter também dados de todo o Sistema Interligado Nacional, que é nessa área dos mapas, informações georreferenciadas de todas as usinas e de toda a infraestrutura do Sistema Interligado Nacional, caso você precise fazer uma simulação. Vocês vão ter essas informações tanto no ONS e parte delas também no Sistema de Informações da ANEEL, que é o SIGA. Tá? Então, o SIGA você também consegue informações da rede de distribuição, não apenas do sistema Interligado Nacional. Tá? Uma outra ferramenta que vocês já conhecem dos sistemas de energia solar é o Atlas. Né? Então, a gente utilizou o Atlas Global Solar e a gente também tem essa versão para energia eólica. Então, da mesma maneira, da representação que a gente tem, né, das cores, né? Então, na energia solar, quanto mais a cor tende ao vermelho, melhor a radiação solar naquela região. Aqui também vai funcionar da mesma maneira. Né? Então, aonde nós temos aqui as cores tendendo à cor vermelha, melhor condição de vento, né? Melhor velocidade do vento, né? Que é um dos parâmetros-chave para o nosso projeto de usina eólica. Então, conforme vocês vão localizando o cursor do mouse no ponto em que vocês querem pesquisar, também vocês podem inserir aqui, da mesma maneira que no Atlas Solar, vocês conseguem inserir a latitude e longitude do ponto que vocês querem fazer o projeto ou fazer o estudo. Tá? E ele vai localizar separadamente. Tá? Mas conforme você vai localizando o cursor, eu tenho aqui uma informação mais rápida, né, do valor da velocidade do vento naquele ponto. Tá? Então, se a gente pegar aqui próximo do Rio Grande do Norte, onde a gente tem excelentes condições de vento, né, você vai ver valores que vão se aproximar dos 10 metros por segundo. Em geral, um aerogerador, né, de eixo horizontal, ele vai começar a gerar energia, né, entre 4 metros por segundo, né, a gente já consegue essa geração. Na turbina de eixo vertical, também 5 metros por segundo você já consegue gerar energia. Tá? Então, é só para ver, em relação aqui, dá para ter essa ideia desse potencial ao longo aqui do Brasil. Né? Então, na costa, né, a gente tem a melhor condição de vento, conforme vai indo para o lado oeste do país, né, essa cor azulada já indica que você não tem grandes condições para geração de energia eólica. De um modo geral, para exemplificar, a gente pode colocar aqui algumas regiões do Brasil. Tá? Então, eu vou colocar aqui o Rio Grande do Norte, que é um dos melhores pontos e é, hoje em dia, a maior carga instalada de projetos de energia eólica. Então, você tem aqui uma velocidade média de vento de 8,64 metros por segundo, tá? Numa altura de 100 metros. Então, na aula passada, eu apresentei, né, as variáveis para realizar o projeto da energia eólica. Então, a gente vai ter a condição de vento, mas a altura
também é importante. Quanto mais alto, melhor essa condição de vento. Tá? Então, nessa área, nesse ponto do Rio Grande do Norte, a gente tem aqui uma estimativa de 523 watts por metro quadrado. Tá? Observa no mapa, né, aqui é o ponto onshore, né, no continente, e o que eu comentei, né, dos projetos offshore, que é o projeto com as torres no mar, tá? Que a condição de vento é ainda melhor. Tá? Então, a gente vai ver alguns projetos, um sisteminha aqui da EPE, com os projetos offshore em avaliação. Só para comparar com o estado de São Paulo, né, a gente vai ter, então a gente sai, né, de mais de 8 metros por segundo para o litoral paulista, para a média do estado de São Paulo, de 6,22 metros por segundo. Tá? Para referência de 100 metros de altura. Tá? Agora, em relação ao projeto offshore, né, a EPE, né, a empresa de pesquisa energética, nossa grande referência, ela tem um conjunto de ferramentas, tanto para fornecer dados, para base de dados, quanto para algumas simulações interessantes. Tá? Então, para exemplificar, a gente vai usar aqui o dashboard energia eólica offshore. Tá? Então, a gente tem o onshore, que são os projetos no continente, né, em terra, e a gente tem um offshore, que são os prováveis projetos que ainda não tem, né? Uma usina, a gente tem uma usina do IBAMA offshore, né? Mas tem muitos projetos já em análise e projetos aceitos para ser implementados de eólico offshore. Então, aqui, esse dashboard, ele mostra o status desses projetos, tá? Ao longo do Brasil. Então, se você colocar por estado na ferramenta, né, ele vai te indicar exatamente quais projetos estão em análise nesse momento. Né? Então, a gente tem Bahia, né, que é a segunda maior capacidade instalada de projetos de sistemas eólicos, né, de parques eólicos no Brasil, né? Rio Grande do Norte, que é o maior instalado, né, mas de projetos hoje em análise de offshore, a gente tem mais projetos na Bahia. Tá? Então, tem uma base de dados aqui bem interessante para os nossos projetos offshore. Agora, a gente tem disponível também o mesmo software para os nossos projetos de solar fotovoltaica. Ele tem a opção de projeto com energia eólica. Tá? Então, da mesma forma que nós entramos com os dados, a gente repete essa entrada de dados para o nosso projeto com energia eólica. Tá? Em geral, quando você acessa o RIOPT, né, ele vem com default, né, solar fotovoltaica, bateria e grid, né, que é rede elétrica, na tradução livre para português. Tá? O que isso significa? Né? Que a gente está fazendo um projeto conectado à rede elétrica, não é um projeto isolado. Se você quiser fazer isolado, é só desmarcar. Mas vamos fazer projetos conectados, a gente tira a bateria, tira a solar fotovoltaica e seleciona aqui projeto eólico, né? O wind. Né? Lembrando a recomendação, vocês podem acessar esse site através de tradução. O próprio navegador ele já dá essa opção, né, para vocês fazerem a tradução do site, mas só ter cuidado em relação à formatação que essa versão traduzida ela pode aparecer para vocês e, de repente, incompleta. Então, da mesma forma que o projeto solar fotovoltaico, vocês podem entrar com latitude e longitude, mas essa ferramenta, esse toolbox dos projetos eólicos no RIOPT, a gente só tem opção ainda com o exemplo. Tá?
a gente não consegue entrar com a nossa longitude e latitude. Então, ele tem um exemplo default aqui em São Francisco, na Califórnia, né, nos Estados Unidos. Tá? Você consegue pegar essa base de dados, mas você consegue fazer algumas escolhas aqui. Tá? Como se o teu aerogerador vai estar apenas no solo, se ele vai estar no telhado, né? Ou se ele vai estar no solo e no telhado. Né? Então, como a gente viu também na aula passada, usina eólica, né? Turbina eólica em edificação, a gente vai usar o aerogerador com o eixo vertical, né? Aquele que consegue captar o vento em todas as direções e é mais adequado para edificações e espaços urbanos. Aí ele já coloca aqui a taxa como é um exemplo, né, do sistema. Ele utiliza um preço de concessionária da Califórnia. Tá? Na simulação dele, ele está usando aqui um prédio hospitalar, né, com um dado anual de consumo. E ele tem os valores default também para o projeto. Ele considera 25 anos da vida útil do projeto, taxa de desconto é a mesma, né? Ressaltando, como eu falei na aula com o RIOPT de projetos fotovoltaicos, no Brasil, a gente usa a taxa de desconto entre 8% e 8,5% para projetos de energia renovável. A mesma caracterização que a gente usou para os projetos fotovoltaicos podem ser utilizados aqui também, né, como energia renovável, né, energia eólica. E também, se você quiser detalhar a relação das emissões, você pode fazer. Tá? E os dados especificamente do sistema eólico, do custo do sistema eólico, pode ser inserido também. O que ele coloca aqui como default são 5 mil, como é a base de dados dele, né, ele está usando em dólar, né, 5.776 dólares. Essa entrada de dados, ela é em unidades monetárias, ó, então que você tem só apenas o cifrão, né? Então você pode entrar com os dados em reais, se você colocar todas essas entradas monetárias na mesma moeda, no caso, reais. Tá? Não utiliza nenhum dado default, porque esse dado default ele está colocando em dólar, mas é só você utilizar o valor em reais. Tá? E proceder com a simulação. Tá? Então, infelizmente, não é um dado com um parâmetro real de qualquer local que vocês queiram fazer o projeto, mas vai servir e ajudar nos estudos de vocês. Então, obrigado pela participação de vocês e até a próxima aula.